Uma das maiores armadilhas da nossa geração é viver apenas pela lógica. Pensamos demais, tentamos controlar tudo e analisamos cada detalhe. No entanto, a vida nunca respondeu primeiro aos pensamentos. Ela sempre respondeu ao que sentimos. A maioria das pessoas vive em um estado constante de descrença. Diz que acredita, mas continua vivendo como vítima das circunstâncias. Afirma que deseja mudar, porém, continua sentindo como alguém que, no fundo, não acredita que isso seja possível. A verdade é simples e profunda. Se você acredita que é o criador da sua própria realidade, precisa começar acreditando em si mesmo. E essa confiança não nasce de frases bonitas ou de repetir afirmações diante do espelho. Ela é construída. Só conseguimos acreditar em um futuro quando somos capazes de sentir a emoção dele antes mesmo dele existir. Isso acontece porque o corpo não distingue aquilo que é real daquilo que é intensamente vivido em nossas emoções. Quando você sente agora a emoção de um futuro que ainda não aconteceu, está ensinando o seu corpo a reconhecer uma experiência que ainda está por vir. E isso transforma completamente a maneira como você vive. É nesse momento que você deixa de ser vítima da realidade e passa a ser o autor da própria história. E o problema é que a maioria das pessoas permanece emocionalmente presa ao passado. Raiva, medo, culpa, ressentimento, frustração são emoções ligadas às lembranças e não ao futuro. Sempre que você permanece nesses sentimentos, não está vivendo o presente, está revivendo aquilo que já passou. Muitas pessoas dizem: essa situação me fez sentir assim. Foi aquela pessoa que me deixou desse jeito. Esse problema acabou comigo. E sem perceber, entregam o controle da própria vida ao mundo externo. Isso é vitimização emocional. Enquanto uma pessoa ou uma circunstância determina como você pensa e como você se sente, você não está criando a sua realidade. Você está apenas reagindo a ela. Criar exige algo muito específico: abandonar o estado de sobrevivência. Sobreviver é viver em constante alerta. É manter a atenção voltada o tempo inteiro para os problemas, para os medos, para tudo aquilo que pode dar errado ou para aquilo que parece faltar. E nesse estado, o corpo não cria, ele apenas tenta se proteger. Não existe criação quando estamos presos à emergência. E é justamente por isso que tantas pessoas trabalham duro, se esforçam, insistem e continuam sem sair do lugar. Elas tentam criar a partir da sensação de escassez. E tentar, muitas vezes, já revela essa falta. Quando você tenta o tempo todo, está dizendo, ainda que inconscientemente: eu ainda não tenho, eu ainda não sou, eu ainda não acredito. E isso mantém viva a sensação de separação entre você e aquilo que deseja. A maioria espera que algo aconteça primeiro para então mudar a forma de sentir. Quando eu tiver dinheiro, eu vou me sentir abundante. Quando eu encontrar o relacionamento dos meus sonhos, eu vou sentir amor. Quando alcançar o sucesso, eu vou me sentir poderoso. Esse é o antigo modelo de viver, e ele nunca funcionou de forma verdadeira. O novo modelo é exatamente o contrário. Primeiro você transforma e depois passa a viver essa nova realidade. Você não constrói uma vida diferente mantendo a mesma personalidade que criou a realidade atual. Sua forma de pensar, agir e sentir diariamente é o que constrói a vida que você experimenta. Se deseja uma realidade diferente, precisa desenvolver uma nova forma de ser. E aqui que está um dos maiores desafios. Será necessário você abrir mão de emoções que durante muito tempo se tornaram parte da sua identidade. Existem pessoas que já não sabem quem são sem reclamar, sem viverem preocupadas, sem sentirem injustiça ou sem permanecerem em constante estado de alerta. Essas emoções realmente criam dependência, porque oferecem uma falsa sensação de controle, mesmo sendo profundamente destrutivas. Mas abundância não combina com escassez.
Gratidão não combina com vitimização. Criação não combina com sobrevivência. Você não pode desejar uma vida expansiva enquanto se sente pequeno todos os dias. E isso não significa que você nunca mais sentirá raiva, medo ou frustração. Somos humanos. Porém, existe uma enorme diferença entre sentir uma emoção por alguns instantes e fazer dela a sua morada. Quando você começa a praticar a capacidade de sentir o futuro antes que ele aconteça, algo muda profundamente dentro de você. Você passa a se apaixonar pela visão da vida que deseja construir. Quando o coração participa desse processo, tudo se torna mais natural. O coração possui um campo magnético muito mais poderoso do que a mente. Quando você experimenta sentimentos como gratidão, amor, inspiração, plenitude, você entra naturalmente em um estado de receptividade. A gratidão, por exemplo, é a emoção de quem já recebeu algo extraordinário. Então, quando você sente gratidão agora por algo que ainda está por acontecer, está ensinando ao seu corpo que essa experiência já faz parte da sua realidade. O corpo aprende, o cérebro aprende e a biologia responde. Pouco a pouco, você começa a perceber mudanças, sincronicidades, encontros inesperados, novas ideias e oportunidades. Não são coincidências vazias, são acontecimentos que fortalecem a sua crença. E quando isso acontece, você pensa, foi eu quem criei isso. E é nesse momento que a sua confiança cresce. Não porque alguém disse que seria possível, mas porque você viveu essa experiência. Às vezes, a vida de uma pessoa muda simplesmente porque outra teve coragem de enviar uma mensagem. Lembrar do futuro é uma prática diária, não um acontecimento isolado. Haverá dias em que você acordará sem motivação, sentirá preguiça, dúvidas, cansaço e ouvirá aquela voz dizendo: "Isso não funciona para você". E é justamente aí que acontece a verdadeira transformação. Porque quando você continua mesmo assim, quando escolhe permanecer fiel à sua visão, apesar dessas vozes, algo profundo acontece. E é nesse momento que o cérebro muda. E é aí que a sua identidade começa a ser transformada. Não é um processo confortável, nunca foi, mas é profundamente libertador. E quero dizer algo mais importante. Abundância não significa apenas dinheiro. Já vi pessoas financeiramente ricas vivendo uma enorme pobreza emocional, sem presença, sem alegria e sem conexão. Abundância é liberdade, é possuir tanto internamente que você naturalmente transborda. É viver além do suficiente, é poder oferecer tempo, energia, atenção e amor. O dinheiro pode surgir como consequência desse estado, mas nunca como sua causa. Dinheiro também é um relacionamento, e como todo relacionamento, ele reflete quem você escolhe ser. Se você vive dominado pela ansiedade, pelo medo e pelo controle, essa relação será pesada. Se vive em confiança, presença e valor, ela flui com muito mais naturalidade. E aqui existe um princípio fundamental. Faça algo que gere valor. Torne-se excelente naquilo que você faz. Sirva, contribua. Pessoas verdadeiramente abundantes, em algum momento, desejam fazer diferença na vida de outras pessoas. Elas compreendem que viver não é apenas acumular, mas expressar quem realmente são. Quando você vive dessa forma, naturalmente abandona o modo sobrevivência. Sobrevivência gera estresse, e o estresse constante enfraquece o corpo. Não existe energia suficiente para criar, curar ou expandir, enquanto se vive permanentemente em estado de alerta. Quando você aprende a aquietar a mente, diminuir o ruído interno e silenciar o excesso de estímulos, a energia retorna ao coração. E o coração é o verdadeiro centro da criação. Quando ele entra em coerência, envia ao cérebro a mensagem de que o perigo passou e que agora é seguro criar. E a partir daí, tudo começa a mudar. Sua maneira de pensar muda, suas escolhas mudam, sua presença muda. E as pessoas percebem isso. Elas talvez não consigam explicar o motivo,
mas sentem que existe algo diferente em você. Isso é liderança verdadeira. Isso é inspirar pelo exemplo, especialmente para quem é pai ou mãe. As crianças aprendem muito mais observando vocês do que ouvindo discursos. Elas observam o estado emocional de quem as cerca. Quando você muda, todo o sistema ao seu redor também muda. Você não precisa convencer ninguém, precisa apenas viver aquilo que acredita. No final das contas, tudo se resume a uma única pergunta: quem você tem escolhido ser todos os dias? Você continua vivendo a partir do passado ou está construindo o futuro? Você está apenas reagindo à vida ou está criando conscientemente? Está esperando que algo mude primeiro ou decidiu mudar antes? Esse é o verdadeiro experimento da vida. E ela começa no instante em que você decide, de uma vez por todas, deixar de ser definido pelo que viveu e passar a ser guiado por aquilo que está se tornando. Talvez a maior mudança da sua vida não aconteça quando algo extraordinário surgir do lado de fora, mas quando você decidir transformar aquilo que acontece dentro de você. A realidade começa a responder de forma diferente quando você deixa de alimentar o medo e passa a fortalecer a confiança. Cada pensamento consciente, cada emoção elevada e cada escolha alinhada com quem você deseja se tornar é um passo na direção da vida que sempre existiu como possibilidade. Lembre-se de que ninguém pode viver essa transformação por você. Livros podem inspirar, vídeos podem despertar e pessoas podem apontar caminhos, mas a decisão de mudar sempre será pessoal. Todos os dias, a vida faz a mesma pergunta. Você continuará repetindo a versão de si que conhece ou terá coragem de construir alguém completamente novo? A resposta está nas pequenas escolhas que você faz quando ninguém está olhando. Não espere sentir que está totalmente preparado para começar. A confiança não vem antes da caminhada, e ela nasce durante o caminho. Cada vez que você escolhe agir com fé, em vez de agir pelo medo, fortalece uma nova identidade. E quando essa identidade muda, seus resultados, inevitavelmente, começam a acompanhar essa transformação. O futuro deixa de ser apenas um sonho distante e passa a se tornar uma realidade construída dia após dia. Por isso, sempre que perceber que a sua mente está tentando levá-lo de volta aos velhos padrões, respire, recorde a visão que você escolheu e volte a sentir agora a pessoa que deseja ser. Faça disso um hábito diário. Quanto mais você pratica essa nova forma de viver, menos espaço existe para a escassez, para a dúvida e para os limites. E se essa mensagem falou com você, deixe seu like e escreva nos comentários. Hoje eu escolho criar a minha nova realidade. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essas palavras e inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que fortalecem a sua confiança, despertam o seu potencial e lembram que a vida sempre começa a mudar quando você muda primeiro. E assim é.